Bem, senhores, vamos lá. Dando continuidade à nossa parte especial, perigo de contágio venéreo. Observe o artigo 130. Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado. Meus amigos, quando a gente fala em expor, nós não estamos falando que este alguém vítima vai pegar a doença venérea. Perfeito? Este crime é um crime de perigo concreto. Perigo por quê? Porque o autor do crime sabe que ele está contagiado por moléstia venérea. Por esta moléstia que é transmitida por ato sexual, como a sífilis, a gonorreia, o cranco mole. Então, o autor, sujeito ativo, sabe que ele está contaminado. E quando ele mantém uma relação sexual ou outro ato libidinoso, capaz de transmitir essa moléstia, sem os devidos cuidados, sem avisar, sem nada, quer dizer, ele está submetendo o sujeito passivo ou a vítima a esta possibilidade de pegar a doença. Quer dizer que ele vai pegar? Não quer dizer, mas existe um perigo grande dele pegar. É por isso que é um crime que exige o dolo de perigo. Ou seja, eu tenho a vontade de submeter a vítima àquele perigo, mesmo sabendo que eu tenho a moléstia. Então, uma forma simples de verificar isso é mantendo essas relações sexuais sem o preservativo, não é? Então, ele está demonstrando claramente a vontade dele em gerar na vítima essa moléstia venérea. Perfeito? Então, eu tenho aqui o dolo de perigo. Meus amigos, se a intenção do agente é transmitir a moléstia, a pena é maior. Porque o que diferencia? Vejam bem, aqui, na verdade, eu sei que eu tenho a doença, eu mantenho a relação sexual sem o preservativo, então a possibilidade da vítima de pegar é muito grande. Então o dolo é de perigo. Olha só, eu não estou nem aí se a vítima vai pegar ou não. Aqui não. Aqui o agente vai ter uma pena maior porque a vontade do agente é transmitir a moléstia mesmo. Então ele pratica o ato sexual só com o objetivo de transmitir essa moléstia. O objetivo dele é claro. Perfeito? Por isso que a pena é maior. E o parágrafo 2º fala assim, ó, somente se procede mediante representação. O que significa isso aqui? Meus amigos, eu tenho a ação penal pública e incondicionada, que é independente de condição. Quando o crime não traz nada, ele é de ação penal pública incondicionada, que é a grande maioria. Quando o crime é de ação penal pública condicionada à representação, aí o tipo penal vai falar isso aqui, ó, somente se procede mediante representação. A ação penal, então, é qual? A ação penal pública condicionada à representação. O ofendido tem que ir lá, a vítima tem que ir lá e representar contra o autor, para o crime ser realmente investigado, apurado, levado ao processo judicial. E quando existe a previsão somente se procede mediante queixa, aí eu sei que o crime é de ação penal privada, que quem tem que entrar na justiça é o advogado da vítima e não o Ministério Público. O artigo 131, ele já é diferente. Por quê? Porque fala em perigo de contágio de moléstia grave. Então vejam bem, este crime, perigo de contágio venéreo, é um crime mais específico do que o crime do 131. Porque aqui eu estou falando em moléstia grave no sentido genérico. Aqui eu estou falando de moléstia relacionada ao contágio venéreo.
por mais que esta doença transmitida pelo contato sexual seja uma moléstia grave, o autor vai responder pelo 130, por quê? Porque este tipo é mais específico, ou seja, é uma moléstia que é transmitida através do contato sexual. E aqui, perigo de contágio de moléstia grave, observe o 131. Praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave, de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Meus amigos, prestem atenção, moléstia grave é uma moléstia séria, uma doença séria, uma doença que requer um cuidado muito específico. É uma doença que pode gerar sequelas graves até a morte. Então, senhores, quando o indivíduo está contaminado por ela, autor do crime, e pratica um ato que pode gerar essa transmissão, perfeito? Com o objetivo de transmitir a moléstia, ele cai no 131. Então o indivíduo sabe que tá com a moléstia grave, ele pratica o ato que é capaz de transmitir a moléstia com o dolo de infectar outra pessoa. Ah, eu sei que eu estou com a moléstia, eu vou tossir na cara do outro para passar o vírus, a bactéria para aquele outro cidadão. Então o dolo também aqui é um dolo de dano. É um dolo que eu busco transmitir a doença, meu objetivo é transmitir o mal para a vítima, para o sujeito passivo. Perfeito? Então aqui eu enquadro, por exemplo, a transmissão do HIV. Porque o HIV não é transmitido só sexualmente. Então eu não vou enquadrá-lo no 130. Perfeito? O HIV pode ser transmitido de várias formas, como, por exemplo, o indivíduo pegar uma seringa contaminada e injetar no outro, numa determinada festa, como nós ouvimos falar em vários noticiários aí. Perfeito? Então pode acontecer isso. Cai no 131. Perigo para a vida ou a saúde de outrem, artigo 132. Observem, por gentileza, no nosso slide. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviço em estabelecimento de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais. Isso aqui existiu para quê? Parágrafo único. Para punir aquele transporte clandestino de boia fria. Ah, vou levar para a cana-de-açúcar. Aí leva aquele montoeira de gente em cima do caminhão, da caçamba do caminhão. Cai aqui, ó. Eu estou gerando uma possibilidade real de perigo a essas pessoas. Este crime de perigo para a vida de saúde de outrem é um perigo que eu tenho que mostrar. Qual o perigo? Eu tenho que mostrar o perigo concreto. Não é falar assim, ah, pode ter acontecido. Não. Uma situação dessa, por exemplo, onde o caminhão freou bruscamente e o cidadão quase caiu na pista, é um perigo concreto, está demonstrado. Perfeito? Não é só falar, olha, eu vi um caminhão passando com um monte de boia fria, não, eu tenho que demonstrar o perigo. Qual o perigo concreto que o cidadão correu? Ah, porque na freada quase que os indivíduos caíram, então teve um perigo concreto. Ok? Bom, se eu pego o caput do artigo, ele tá no genérico, olha lá. Coloco em perigo a vida ou saúde de outrem, um perigo concreto. Se eu moro num local habitat, num condomínio fechado, tem várias casas, uma ao lado da outra, vou treinar tiro-alvo no meu quintal, quer dizer, eu estou expondo outras vidas a perigo. Porque se aquela munição transfixar um muro, ela mata outra pessoa. Cai aqui, ó, 132. Perfeito? Vamos lá. O artigo 133, ele traz o abandono de incapaz. Observem novamente no nosso slide. Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância
ou autoridade, e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Meus amigos, é outro crime que traz para a gente um dolo de perigo. Dolo de perigo por quê? E vamos entender. No caso do abandono de incapaz, eu trouxe até o significado de cada uma dessas palavras para depois vocês estudarem. Mas o nosso foco é que vocês entendam efetivamente o que é o crime. O crime, na verdade, quer dizer que a vítima está em franca dependência do autor. O sujeito ativo por alguma situação relacionada a cuidado, guarda, vigilância, autoridade, ele tem obrigação de cuidar da vítima. Ele está ligado à vítima com algum vínculo desses. Por exemplo, cuidado. Eu sou um enfermeiro e tenho que tomar conta do paciente. O marido tem que tomar conta da esposa que está enferma. Está lá no Código Civil. É obrigação decorrente de cuidado. Tá ok? A guarda. Estou mantendo a guarda de um indivíduo. Ou seja, se ele está ali encarcerado, por exemplo, e eu estou mantendo a guarda dele, ele depende da minha pessoa. Perfeito? Ele, para fazer alguma coisa, para tomar um medicamento, ele não tem como sair da cela, ele depende da minha situação, do meu trabalho, da minha assistência. Então, no crime de abandono, a vítima está ligada ao autor que tem esse dever de assistência para com ela. Quando que o crime ocorre? Quando eu não promovo essa questão da assistência à vítima. E por algum motivo, não é? Esta vítima que está incapacitada de praticar os atos da vida sozinha, é por isso que ela está ligada à minha pessoa, a pessoa do autor, ela passa a efetivamente sofrer um perigo por conta daquele abandono. Então vejam bem, se um indivíduo está lá no hospital, sob os cuidados de uma enfermeira, e a enfermeira tem que dar um remédio para a vítima, perfeito? E ela não dá, e por conta daquela situação dela não ter dado o remédio, a vítima realmente sofre a possibilidade de morte. Ela sofreu ali. Ela quase morreu. Ou seja, existiu um perigo concreto, um perigo que é possível ser mensurado. Então eu tenho o crime do 133 praticado. Perfeito? Bom, o parágrafo 1º, ele fala assim, se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é maior, e se resultar a morte, a pena é ainda maior. Então, no caso que eu falei, a enfermeira abandonou o paciente realmente precisava do remédio, sofreu por conta daquele remédio, ou seja, quase morreu, então eu já tenho um abandono. Perfeito? Configurado. Porque existiu uma possibilidade de morte. Agora, se essa possibilidade de morte se transformar em uma morte concreta, aí o cidadão não vai responder pela pena do caput. Perfeito? Que é uma detenção de 6 meses a 3 anos. Aí o cidadão já vai incorrer na figura qualificada, que é a pena de reclusão de 4 a 12 anos. Tá ok? E o parágrafo 3º fala assim, as penas combinadas neste artigo aumentam-se de 1/3, se o abandono ocorre em lugar ermo. Por quê? Porque se eu abandono uma pessoa que está necessitando dos meus cuidados em lugar ermo, a possibilidade dela ser acudida por outro é menor. Então a pena é aumentada. Se o agente é ascendente, descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima, aí eu tenho uma relação mais próxima. Vejam bem, o marido que tem que cuidar da esposa. A relação é muito próxima. Se eu não consigo dar essa assistência a uma pessoa da minha família, quem dirá a outra pessoa? Então, a pena é mais grave.
Se a vítima é maior de 60 anos, por conta do Estatuto do Idoso, quando eu tenho uma vítima idosa, quer dizer que a vulnerabilidade dela é maior. Então, a pena aumentada também. Meus amigos, exposição ou abandono de recém-nascido. Acompanhem a leitura. Artigo 134. Expor ou abandonar recém-nascido para ocultar, olha só, desonra própria. Meus amigos, é um crime também que é mais específico do que o abandono de incapaz. É um tipo de abandono de incapaz, só que agora é mais específico. Agora eu trato de uma vítima que precisa efetivamente da assistência do autor, que não consegue sobreviver sem a assistência do autor, que está ligado, está dependente do autor, perfeito? Mas o autor o abandona, só que essa vítima é determinada. Agora eu tenho uma vítima que é recém-nascido. E o que é o recém-nascido? É aquele que acabou de nascer, aquele que tem dias de nascimento, acabou de nascer. A relação de proximidade com o nascimento é exigida pelo tipo penal. Perfeito? E olha só, o autor desse crime, sujeito ativo, abandona, expõe o recém-nascido a esse abandono, para quê? Qual a finalidade específica do autor? Ocultar desonra própria. Então, senhores, se nós estamos falando que é uma desonra própria, ou seja, que é uma desonra do autor, quer dizer que esse autor só pode ser a mãe. Perfeito? É a mãe que abandona o filho, por quê? Porque ela está protegendo a sua honra. Então vamos colocar aqui uma mulher, né, que consegue esconder a gravidez do marido por toda ela, né, durante os 9 meses de gestação. Por quê? Porque a mulher, por exemplo, tem obesidade mórbida. O marido impotente não pode gerar o filho e ela grávida. Ou seja, o filho veio de um relacionamento extraconjugal. Ela consegue esconder a gravidez e quando o recém-nascido toma vida, né, é levado à vida, perfeito? Ocorre o parto, o que essa mulher faz? Ela não pode aparecer com o recém-nascido para o marido, então ela abandona o recém-nascido. Perfeito? Abandona justamente para ocultar essa desonra própria. Esse crime era muito nítido, muito fácil da gente perceber quando nós estávamos há tempos atrás, aonde uma mulher sozinha grávida, né, não era vista com bons olhos pela sociedade. Hoje a gente não tem isso, mas antigamente isso era muito forte, não é? A mulher não é casada e apareceu com um feto, com um recém-nascido. Então, a mulher, para ocultar essa desonra, o que ela fazia? Ela abandonava o recém-nascido. Para acontecer esse crime, senhores, não basta só o abandono. A mulher pegou, não tem condição para criar, vou abandonar. Não, este crime ocorre o abandono, mas com a finalidade específica do agente, que é ocultar a desonra própria. Tá ok? Vamos lá. Vejam bem, se o fato resultar lesão corporal a quem? Ao recém-nascido. Por conta daquele abandono que eu deixei numa cestinha e sumi, um cachorro passou ali e mordeu o neném. Gerou lesão corporal, detenção é maior. Se gerar morte, a pena é ainda maior. Tá ok? Vamos lá. Questão do crime de omissão de socorro. Comum esse crime. Olha só, leiam no slide. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Meus amigos,
Esse é um crime essencialmente omissivo. O que o legislador queria quando ele instituiu esse crime? Queria forçar as pessoas ao dever de solidariedade. Meus amigos, quando nós vivemos em sociedade, nós temos deveres para com os nossos semelhantes. E a legislação nos obriga a isso a todo momento. Um exemplo é este crime, aonde o legislador exige que as pessoas estejam cumprindo esse dever de solidariedade. As pessoas que precisam, o que estão descritas aqui, são pessoas que necessitam de assistência naquele momento. É a criança que está abandonada, o menor de 12 anos que foi deixado à própria sorte na rua. Pessoa, percebe? É a criança que se perdeu dos pais. É a pessoa inválida, né, que não consegue praticar os atos da vida sozinha mais, né? Ou estão com alguma deficiência que precisam de um apoio, de um aporte naquele momento, não é? Os idosos, os enfermos. Uma pessoa que está ferida, uma pessoa que foi atropelada, por exemplo, que está desamparada, abandonada, sem os cuidados necessários à sobrevivência. Então, todas essas pessoas estão em uma situação tal que dependem de alguém. E como o legislador nos exige esse dever de solidariedade, ele está falando que nós somos o alguém que devemos amparar essas pessoas. E está falando ainda mais, está falando assim, ó, se você não praticar esse amparo, essa assistência, responderá criminalmente. A única coisa que eu posso alegar para não amparar é se existir um risco pessoal para eu fazer esse amparo. Então imagine aquela situação onde o indivíduo vai lá, atropela uma pessoa. Aí quando ele vai voltar para prestar o socorro, ou seja, prestar o dever de assistência dele, existe uma multidão que quer lixar aquele condutor. Aí tem um risco pessoal. Se eu descer ali e prestar o socorro, o povo vai me matar ali. Ué. Outra coisa que é muito comum hoje, e a gente vive num cenário complicado com relação à segurança, não é? É aquela questão, por exemplo, de eu verificar uma pessoa caída às margens do BR. Ou seja, aparentemente aquela pessoa, né, sofreu um atropelamento. Então ela está numa condição de ferida. O que a lei me manda fazer? Me manda socorrer. Só que, por vezes, a gente ouve falar em noticiários o quê? Que um indivíduo parou para dar o socorro e foi roubado. Que aquilo ali era tudo uma simulação. Então, muitos que são levados a responder por esse crime alegam um risco pessoal, que não deixa de existir mesmo. Realmente tem um risco. Só que o legislador, senhores, foi muito esperto aqui. Porque ele falou o seguinte, que mesmo tendo risco pessoal, eu não estou desobrigado totalmente com relação ao amparo. Se existir o risco pessoal, eu tenho a segunda possibilidade do artigo, que fala assim, ou não pedir, nesses casos, o socorro à autoridade pública. Então está falando o seguinte, se eu não puder prestar o socorro de forma imediata, eu tenho que necessariamente acionar a autoridade pública. Agora, se eu alego, não, atropelei alguém e saí do local porque eu poderia ser linchado, mas não liguei para ninguém, não liguei para o 190, não liguei para o bombeiro, ou seja, não pedi o apoio, é claro que a minha ação vai estar lá no 135, porque o legislador não fala que você pode ir embora, mesmo que você tenha risco pessoal, que você pode ir embora e deixar aquilo ali para trás, não. Fala a primeira conduta, e não é assim, sempre não vou prestar porque eu posso acionar a autoridade pública. Não, não é assim. É assim,
prioridade é você prestar o socorro. Agora, se não for possível prestar, se tiver risco pessoal, eu não presto, mas eu aciono. Se eu não acionar, eu caio no mesmo crime, omissão de socorro, porque existiu a omissão. E essa autoridade pública é aquela que está vinculada ao fato. Não adianta eu chegar, tem uma pessoa enferma, caída, vou lá na casa do juiz e falo, autoridade pública, ou o prefeito, vai lá que tem uma autoridade. Não, não é isso. Essa autoridade pública é a competente para praticar aquela ação. Ah, eu tenho uma pessoa enferma, é o bombeiro, é o SAMU. Perfeito? Então tem que observar essas questões, ok? Aqui eu trago para vocês algum desses conceitos, não é? E o parágrafo único me fala que a pena é aumentada se a omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte. Então, só de eu me omitir, eu já cometi um crime. Perfeito? Agora, se da minha omissão, aquela pessoa enferma veio a falecer, aí, meu camarada, a pena vai ser triplicada. Tá ok? Ok, vamos continuar então. O 185A, que é uma espécie de omissão de socorro, foi inserido no Código Penal em 2012. Olha só, leiam comigo. Exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial. Senhores, essa conduta era muito comum e em alguns casos ainda continua sendo. Por que que o legislador criou essa espécie de omissão de socorro direcionada ao atendimento médico hospitalar emergencial? Porque não era raro a questão de um indivíduo necessitando de socorro, necessitando de forma urgente de um atendimento médico, emergencial. E aí, quando eu levo esse indivíduo para um hospital particular, o que é falado? Primeiro eu tenho que preencher uma série de formulários, 1 hora para preencher os formulários. Depois eu tenho que prestar algum tipo de garantia que eu vou conseguir pagar aquele atendimento. Então eu tenho que preencher cheque calção ou nota promissória ou outro título que vá gerar essa possibilidade do hospital depois me cobrar. Ou seja, priorizava-se todo isso, essa situação burocrática para, em segundo plano, realizar o atendimento médico hospitalar emergencial. O legislador quer dar calote no hospital particular? Não quer, senhores. Não quer dizer que eu não vá pagar por esse atendimento, por essa intervenção médica. Mas o legislador, com o artigo 185A, ele quer inverter essa lógica perversa, essa lógica financeira, essa lógica econômica. Perfeito? O legislador está falando o seguinte: antes de eu adotar um procedimento burocrático, eu tenho que me preocupar com a vida ou saúde. Eu já tenho que, de imediato, começar os atendimentos, começar a desdobrar os trabalhos por conta da emergência. Então, o indivíduo chegou baleado no hospital, o hospital, antes de fazer todo aquele procedimento, preenchimento de ficha e etc., cheque calção, não, primeiro eu tenho que levar o baleado para ser tratado. Depois, a parte burocrática. Por que eu estou falando hospital particular? Porque é lógico que se for serviço público, não pode ser cobrado. Aí não tem lógica, o serviço público cobrar cheque calção, aí não tem lógica, tá ok? Então, senhores, eu trouxe também todos esses conceitos para que vocês conheçam,
saibam o que é, não tem tanta relevância para a nossa prova. O importante aqui é a gente entender que essa parte burocrática não pode ser prioridade. A prioridade tem que ser a parte emergencial, o tratamento. Aí, se eu for levar para consulta, aí não é parte emergencial. Ok? Então, aqui eu estou falando de atendimento emergencial. Tá ok? E quem que é o autor desse crime? É lógico que é aquele que criou a regra, o diretor, o gerente do hospital. Agora, o que acontece? Não raras às vezes esse fato acontece na mão do funcionário, do atendente, que pede o preenchimento da ficha, etc. Quem comete o crime, então? É o gerente, é o diretor que mandou fazer ou o funcionário? Se o funcionário mandou e cobrou, ele vai ser coautor no crime junto com o gerente e com o diretor. Então, os dois serão autores. Tá ok? A pena é aumentada de até o dobro se da negativa do atendimento resulta lesão corporal de natureza grave e o triplo se resulta a morte. Então, se eu exigir aquela burocracia toda, né, e não dei o atendimento, em decorrência dessa falta de atendimento emergencial, imediato, ocorreu lesão corporal, olha só, a pena aumenta até o dobro. Se ocorreu morte, a pena aumenta até o triplo. Vamos lá. Crime de maus tratos, 136. Expor a vida, acompanhe, ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fins de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis. Caríssimos, e aí continua, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, vamos continuar, quer sujeitando a trabalhos excessivos ou inadequados, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Bom, vamos entender aqui. Meus amigos, olha só, o crime de maus tratos, ele detalha o tipo penal em minúcias. Ele fala que eu posso, para cometer esse crime, expor a perigo, então não é ao dano, é a perigo, a vida ou saúde da pessoa que está sob dependência minha. Então, de novo, eu vou levar uma vida que depende, naquele momento, da situação do autor, não é? Para sofrer um perigo concreto. Tem que ficar demonstrado o perigo, não é? E essas pessoas que estão sob a autoridade do autor, a guarda do autor, a vigilância, são expostas a perigo, mas com uma finalidade. O autor, quando pratica essa exposição, ele pratica com uma finalidade. Qual finalidade? Educação, ensino, tratamento ou custódia. E o legislador ainda foi mais longe e falou assim, ó, quais são os meios que o autor do crime utiliza para expor a perigo a vida daquele que depende diretamente dele naquele momento? Privando de alimentação, cuidado indispensável, trabalho excessivo, trabalho inadequado, abusando dos meios de correção e disciplina. Dessa forma, que são os meios que o autor utiliza para praticar os maus tratos. Agora vamos entender, de uma forma mais exemplificativa. Vamos colocar, senhores, que eu estou fazendo um curso. Vamos colocar a questão de um guarda penitenciário, um agente penitenciário. Está fazendo um curso para virar agente. E aí, senhores, ele vai estar sob a autoridade dos professores, dos docentes que vão exigir dele algumas características para que ele se torne um agente penitenciário. Perfeito? Ok. Vamos colocar que esse cidadão, docente, professor, ele leve os seus discentes,
os seus pretendentes a se formarem agentes penitenciários para uma área de acampamento. E aí naquela área ele vai treinar algumas habilidades, perfeito? Mas ele é muito rigoroso e ele treina demais, ele quer buscar um aprimoramento muito pesado. E como esse agente docente, ele é ainda das antigas, ele leva esses indivíduos e tira deles toda a alimentação, deixa esses indivíduos uma semana passando fome, para eles aprenderem a conviver numa mata, para caso de fuga poderem atuar. Perfeito? Então, o que eles fizeram? Meus amigos, nesse caso, ele agiu para fins de ensino. Ele quer mostrar e transmitir a esses indivíduos, a esses discentes, um treinamento. Ele quer passar conhecimentos. Ok, até aqui eu estou aqui. Beleza, para fim de ensino. Como que ele faz isso? Como forma de transmitir o conhecimento, ele priva desses agentes a alimentação. Priva deles, não tem alimentação naquele momento, acabou. Uma semana sem alimentação, o camarada pode até morrer. O corpo pede. Então ele está realmente expondo a perigo a vida desse indivíduo. O perigo é concreto, é visível. Perfeito? Então olha só, eu tenho a exposição a um perigo concreto, de vida ou de saúde. O autor do crime praticou essa exposição com a finalidade específica de treinamento, de ensino, levar ou ministrar o conhecimento que ele precisa do discente, e ele utilizou como meio a privação de alimentação. Isso é o maus tratos. Perfeito? Vejam bem, se resultou lesão corporal ou se resultou morte, a pena é outra. É uma forma qualificada desse maus tratos. E aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos. Aí é mais grave por causa da idade da vítima. E essa vítima é muito mais vulnerável. Tá ok?